Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Sábado, dia 20 de junho de 2020. Bom, dando sequência aos nossos devocionais, nesse sábado eu quero falar de algo muito importante, que é devocional. Eu quero falar sobre a importância de se ter uma vida devocional e de se praticar o devocional. Quando a gente fala devocional, o que nós queremos dizer é você tirar um tempo no seu dia para você se dedicar ao Senhor, estar mais próximo do Senhor. Não precisaríamos aqui citar textos bíblicos, porque isso está inserido em todo o contexto da Bíblia, em todo o contexto das Escrituras. Nós vamos perceber não só orientações nesse sentido, como ordens nesse sentido, como também exemplos de pessoas que buscavam um tempo para estar com o Senhor. Dentre estes exemplos, nós temos o próprio Senhor Jesus, que de tempos em tempos ele retirava-se do meio da multidão para buscar ao Senhor durante um tempo específico. Bom, eu quero falar basicamente sobre dois assuntos. Primeiro, como fazer o devocional e o que você precisa para fazer o devocional. Devocional, normalmente, você vai precisar separar um tempo para estar com o Senhor. Então, primeira coisa que você precisa fazer para você ter esse momento devocional é separar um tempo no seu dia. Seja ele 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, não importa. Na verdade, quanto tempo você vai dedicar a isso não tem tanta importância quanto a qualidade que você vai empreender neste momento. Mas o que você deve entender é que o devocional precisa ter 3 elementos quando falamos o que fazer num devocional. Primeiro, precisa ter um momento de oração. E aqui a oração, isso vai diferenciar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem ficar 30, 40, 50 minutos em oração e às vezes nem percebe que passou ali esse tempo todo em oração. Já pessoas que não conseguem passar muito tempo em oração. 5, 10, 15, 20 minutos é o máximo. Não importa se você passa 1 hora ou 5 minutos. O importante é que você sempre comece o seu devocional com um período de oração. Algumas pessoas gostam de ouvir um louvor antes, eu sou desses, eu gosto de ouvir um louvor antes e depois passar para a oração. Outros gostam do louvor durante o período da oração, também não faz diferença. O importante é você começar o período devocional com um momento de oração, seja de consagração pelo seu dia, né? Aqueles que gostam de fazer o devocional pela manhã, que é o meu caso, ou aqueles que gostam de fazer o devocional à noite e agradece ao Senhor pelo dia e já consagra o dia posterior também à presença do Senhor. É importante também, depois da oração ou antes, né? Aí também não faz muita diferença, mas é importante você ter um momento de leitura da palavra. Tem pessoas que nesse momento de leitura da palavra, eles vão fazer votos ao Senhor, por exemplo, de ler toda a Bíblia em um ano, aí ler 4 capítulos por dia. Enfim, você precisa ter uma leitura da palavra de Deus. Outras pessoas vão usar esse momento de leitura da palavra de Deus para fazer algum estudo. Então, em vez de ler 4 capítulos, ele lê um capítulo só, mas estuda bem aquele capítulo. Também não faz diferença. O importante é que você tem que ter um foco na leitura. Você precisa ler alguma coisa da palavra de Deus. E a terceira coisa para fazer o devocional, é importante você determinar algum tipo de mudança na sua vida após o seu período devocional. Então é muito comum durante o devocional o Senhor nos desafiar, principalmente depois da leitura da palavra e da oração. Então determine fazer aquela mudança na sua vida após aquele momento devocional. Então como fazer? Leitura da palavra, oração e uma determinação, um alvo para se fazer após aquele momento de devocional. E o que você precisa para fazer o devocional? Aqui é fácil, né? Primeiro, você precisa de disciplina. O que mais nós, lamentavelmente, encontramos no meio do povo de Deus é indisciplina. Em qual sentido? Às vezes começa e não dá sequência, faz 1 semana, 2 semanas, 3, daí a pouco perde o gás. Pessoas que não fazem com a qualidade que é esperada naquele momento, então faz tocado, faz de qualquer jeito. Então tenha disciplina. Algumas pessoas vão dizer, por exemplo, assim, que não tem muito tempo. A gente sabe que isso é mentira. Eu poderia citar aqui vários
momentos em que a gente perde tempo em vez de usar tempo para o Senhor. Mas eu sempre indico para as pessoas que, aqueles que estão com pouco tempo, que façam o seguinte: acorde meia hora antes do seu horário natural. Então, se você tem costume de acordar às 6h30, acorde às 6. Se você tem costume de acordar às 7, acorda 6h30. Ou seja, comece a acordar meia hora antes para que o seu devocional tenha esse tempo aí que você acordou antes, para que você possa dedicar esse tempo então ao Senhor. Então, primeiro, disciplina. Segundo, ânimo e motivação correta. Muitas vezes a gente perde o pique nessa disciplina, perde o pique nessa constância, porque não temos a motivação correta. Às vezes estamos querendo fazer um tempo devocional para conseguir alguma coisa do Senhor. E aí, como conseguimos, aí não temos mais ânimo para aquilo, não temos motivação. A motivação incorreta faz com que o devocional perca o fôlego. Então, qual é a motivação correta? Daqui a pouco eu vou falar, que vai ser o último assunto do nosso vídeo de hoje. E o último, tenha sempre um alvo. Faça alvos, que esses alvos vão te ajudar na hora de fazer o devocional. Por exemplo, faça alvos de orar específicos sobre um assunto durante 3 meses. Então, eu vou orar pelo Brasil, vou orar pela minha igreja, vou orar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu esposo, pela minha esposa, durante 3 meses, durante 1 ano, durante 6 meses. E aí isso vai te dar um alvo para você perseguir. Eu vou estudar um livro da Bíblia, um capítulo por dia. Eu vou estudar um capítulo de um livro, né? Esqueci até de falar isso. Ajuda demais você tirar esse tempo devocional para você estudar também algum livro, um livro devocional. Às vezes nós temos centenas de devocionais que podem nos ajudar. Enfim, irmãos, eu poderia falar de várias coisas aqui ainda. Nosso tempo está correndo. Eu queria deixar deixar por último a grande motivação pelos quais você deve fazer um devocional. Bom, o devocional é o momento de nós encontrarmos com aquele que tanto nos amou. Isso deve fazer o nosso coração pegar fogo pelo tempo devocional. Leitura da Bíblia não é só ler a Bíblia, é encontrar-se com o amado da nossa alma. Orar não é só orar para obter algo de Deus, mas é falar com aquele que tanto nos amou. Então essa é a motivação correta pelo qual você deve fazer o devocional, porque no devocional você vai encontrar com o grande Salvador das nossas almas. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês, que vocês tenham um ótimo sábado e que Deus te abençoe.